bater um papo agora muito importante e informativo aqui com a Cíntia Braçaroto. A Cíntia que é psicóloga clínica e que como que eu chamo? Tem a doença celíaca? Tudo bem? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho doença celíaca, né? Eu tenho a condição celíaca. Ah, é uma condição. A gente fala que a gente tem a doença celíaca a partir do momento que a gente recebe o diagnóstico, né? Quando você passa a fazer a dieta certinha, você volta ao seu estado de saúde, né? E a gente fala aí que tem a condição celíaca. A partir do momento que eu consigo fazer a dieta, eu coloco a doença em remissão, né? Seu organismo se estabiliza. Isso. E é importante da gente trazer esse assunto nessa semana, né, Cíntia? Porque repercutiu um vídeo de uma mãe, né, que mandou um bolinho ali pronto para a filha, um bolinho de cenoura, né? E que a escola não gostou, parece que outras mães não gostaram, e isso acabou repercutindo. E é muito importante a gente trazer esse assunto para mostrar as dificuldades de quem é celíaco. É uma doença muito séria, não é isso? Sim, a doença celíaca ela é uma doença autoimune, né, Kátia? Então, ela é uma doença sistêmica. Não é só sintomas gastrointestinais. Isso pode, como é sistêmica, pode ter sintomas neurológicos na pele, né? E é uma doença grave que, quando você não cuida, ela vai trazer ali prejuízos graves para a saúde, né, do celíaco e pode até virar óbito, né, se não tem o cuidado necessário. Então, esse caso foi um caso triste para a nossa comunidade celíaca, né? Mas é um caso que trouxe, infelizmente, dessa forma, trouxe luz para nossa comunidade, né? Então, assim, realmente é uma mãe que passa por todos os desafios ali de conseguir levar uma comida segura para a filha, né? Por lei, a gente tem o direito de ir na escola receber a alimentação segura, mas essa criança, ela continuava tendo a contaminação cruzada. E isso, para um celíaco, é o suficiente, né, para o nosso sistema imunológico reagir. Então, a gente não pode ter a contaminação cruzada também. E o que é essa contaminação cruzada para quem está em casa entender que ela não pode comer no mesmo prato, nem na mesma colher, nem com a mesma faca que cortou o alimento? Explica pra gente. Então, assim, se você usou um utensílio, né, com algum alimento que contém glúten, esse utensílio ele não pode ser usado por um celíaco, né? Então, se, por exemplo, você for me oferecer o alimento que vocês estão preparando aqui, eu não vou comer, né? Por quê? Porque nessa panela ela já pode ter passado farinha, ela já pode ter passado centeio, mesmo cevada, que ela tenha sido lavada? Mesmo que ela tenha sido lavada, né? Então, tem vários utensílios que eles são porosos e o glúten ele não sai com uma lavagem simples, né? Então, muitas coisas, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente precisa repor em casa, né? E essa mãe, por exemplo, ela fala da dificuldade de conseguir fornecer o mesmo cardápio da escola. Porque a gente sabe que os produtos que não contêm glúten são produtos menos acessíveis. Infelizmente, né? Então, né? como a gente tem a questão da contaminação, uma casa segura para o celíaco é uma casa em que todos entram na dieta, que não entre glúten nessa casa. E essa mãe, ela fala disso, né? Como eu vou comprar um pão que custa em média R$25, dura para um café da tarde, como que eu vou comprar isso e vou mandar pão todos os dias para minha filha? Então, ela optou pelo bolo, que é acaba prático ficando também, mais em conta, né? mais fácil para ela. Se para um adulto já é bastante difícil, né? Como que foi o seu diagnóstico? O meu diagnóstico, ele veio... eu tenho o diagnóstico há 1 ano e meio, né? Eu tinha sintomas que não eram sintomas clássicos, então, por muitos anos, eu tinha falta de nutrientes nos meus exames de sangue, né? Um cansaço muito grande, queda de cabelo, né? Quebra das unhas. E aí, eu resolvi ir no hematologista para ver se eu não tinha que repor ferro, porque sempre estava muito baixo. E daí foi quando ele começou a ver os sintomas que não eram sintomas clássicos de doença celíaca. E aí acendeu um alerta, a gente investigou. E agora sim, eu tô com a saúde recuperada. Eu nem me reconheço, Kátia. Muitas vezes, né, como são sintomas muito diferentes para cada um, acaba sendo um diagnóstico complexo. Sim, então tem que encontrar, aí é legal quando encontra um especialista que consegue te dar o diagnóstico logo e você conseguir transformar a sua vida, né? E para criança talvez é mais difícil ainda, né? Conseguir identificar e conseguir ter uma vida regrada, fazer a dieta certinha, porque a criança ela convive ali com outras crianças também, né? Imagina, né, Kátia? Isso, pelo que eu entendi da história, um amiguinho ficou com vontade de comer o bolo de cenoura, né? Mas nós, celíacos, e muitas vezes as crianças, eles recebem até lembrancinhas na escola, eles não podem pegar aquelas lembrancinhas, né? Vai em festa de amiguinhos, eles não podem comer naquela festa. Então, essa mãe, ela tá tentando minimizar tudo isso, né? Ela tá ali fazendo o que pode para conseguir
cuidar da filha da melhor forma, né? Você, enquanto psicóloga, como que foi você receber essa notícia e você ter você tem todo esse entendimento, né? Como que foi para você receber essa notícia? E enquanto psicóloga, enquanto profissional também. É claro, né, que eu foquei muito na saúde. Então, assim, eu não vi como um diagnóstico de doença. A partir daquele momento, eu entendi que aquilo era um diagnóstico que me traria saúde. É isso. É até um conselho para quem em casa também recebeu um com diagnóstico certeza, parecido. Né? Porque, assim, quando você recebe um diagnóstico de doença celíaca, ali vai começar uma nova vida. Apesar de todas as restrições e de você ter que se adaptar, né, a tudo isso, e isso é muito desafiador, emocionalmente também, mas ali você tem a chance de cuidar de você, né? Então, você está se aproximando da saúde. E quando você começa a fazer a dieta, você percebe que você tinha muitos sintomas que você nem notava, porque a gente se acostuma também com as coisas ruins, Sim. né? Sim, infelizmente. Então fica esse conselho aí, né, para as mães também que recebem esse diagnóstico e que não é o fim do mundo, né? Sim. A vida segue normalmente com algumas dificuldades, como quem tem uma doença, é uma doença crônica, né? Isso é uma doença autoimune, né? Mas assim, as mães, elas sofrem às vezes muito mais do que a criança, né? Porque a gente quer, né, cuidar ali e tudo. Mas a criança, se você direcionar, instruir, acolher essa criança, ela vai ficar bem, né? Ela vai se desenvolver bem. E é importante pra gente, Kátia, esse espaço, porque agora vai iniciar o Maio Verde. Eu vim até com a camiseta da nossa campanha, né? Que doença celíaca não é mimimi, né? A comida segura é um direito. Então, em maio, agora é Maio Verde. Então, a gente ficou muito feliz com o convite para começar aí o maio com tudo. Então, esse vídeo que repercutiu nas redes sociais é um vídeo, de certa forma, muito triste, porque mostra que muitas pessoas ainda não entendem sobre a doença celíaca, mas é como você falou, traz à luz o assunto. Então, a partir de agora, dá para a gente falar bastante sobre isso e falar o quanto é importante cuidar da saúde da pessoa celíaca, porque às vezes, é como você colocou na camiseta ali, às vezes pensa que é frescura, mas não é uma doença muito séria. Vai desde uma alergia, né, até uma doença mais grave. Vamos colocar, então, o seu Instagram na tela para a gente mostrar o Instagram. Ó, quem quiser se conectar com a Cíntia, é a Cíntia Bracaroto? Bracaroto. Isso, então... É que ele fica Bracaroto, né? Tá Bracaroto, eu acho isso, lá. @ Cíntia Bracaroto. Então acompanha a Cíntia por lá também, tire dúvidas, manda mensagem. E Cíntia, você atende também, se a pessoa tiver com alguma dificuldade em receber um diagnóstico assim? Sim, hoje minha agenda é praticamente muito celíacos, assim, por conta da luta, né? Por estar à frente do movimento, né? Assim que eu recebi o diagnóstico, eu já criei um grupo de apoio. Então, estou usando, né, do meu conhecimento para auxiliar as pessoas. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço. Obrigada, Kátia. muito informativo.